Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos um resumo da escola bíblica de hoje, que já enviamos em áudio, todo dia uma escola em áudio para os irmãos, amém? Para dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco. Enviamos todo dia, gravamos aqui nesse lugar pela madrugada, todo dia. Já enviamos hoje mensagem em áudio com o tema "Muitos são chamados e poucos são escolhidos". Então aqui estamos para fazer um resumo do que falamos lá no áudio hoje e falar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre o tema de hoje, que não deu para falar lá por causa do tempo que foi curto. Então a gente vem para cá para dar mais informação com respeito ao que foi ensinado lá na escola bíblica em áudio pelos grupos de WhatsApp que estão conosco dentro e fora do Brasil. Bem, hoje foi a parte número 28 do tema "Muitos são chamados e poucos são escolhidos". E hoje vamos chamar aqui para estar nos dando um testemunho da sua chamada, que está aqui na Bíblia, o Pedro. Vamos pegar o Pedro para estudar a vida de Pedro, a chamada de Pedro, que foi um dos discípulos de Cristo, e vamos ver como foi Pedro, desde o dia que começou até o dia que terminou. Por que Pedro, no fim da sua vida, ele como liderança, depois da ressurreição de Jesus, ele é chamado por Paulo de coluna da igreja? Não só ele, mas era três: Pedro, Tiago e João. Por que Pedro foi um deles? Por que Deus pôde contar com Pedro? Por que hoje Deus, irmãos, quando vê multidões indo para as igrejas hoje, nem todos, Deus que conhece o amanhã, nem todos sabem, Deus sabe que vai contar com eles, como contou com Pedro para ser uma coluna. O que é uma coluna para o cristianismo? Vamos já falar. Primeiro, vamos estar aqui lendo o texto sobre a chamada de Pedro, ver alguns fatos que aconteceram com Pedro, que ocorre com toda pessoa quando se converte. Sempre tem áreas na sua vida parecidas com o que aconteceu com Pedro, mas o bom de tudo isso é que quando Deus vê que nós vamos cada vez melhorando, como foi Pedro, se libertando de certas coisas do velho homem, então Deus foi cada vez capacitando ele e preparando ele para a grande obra do futuro, que era fazer Pedro ser coluna da igreja, junto com outros líderes que também, como Pedro, passaram pelo mesmo processo. Todos nós temos um processo de destruição do velho homem, enquanto a gente anda com Jesus, para que esse velho homem não nos traga problemas, como no início trouxe para Pedro, e vamos tratar aqui. Mas primeiro, vamos ler o texto, Mateus 4, a chamada de Pedro. Vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Lembrando você que não sabe, que entrou agora pegando aí esse vídeo pelo YouTube, não sabe, nós estamos aqui no Maranhão, São Luís do Maranhão, no bairro chamado Camboa. Eu estou dentro da denominação onde Deus nos deu a presidir, aqui dentro desse prédio, que fica em frente de uma televisão e uma rádio chamada Difusora, aqui no bairro da Camboa.
Então daqui hoje estamos dirigindo, né, o trabalho. Daqui mais alguns dias estaremos em Alcântara, aqui no Maranhão. De lá vamos passar mais ou menos 15 dias lá, e de lá vamos estar dirigindo esse culto de lá para cá, se Deus permitir, amém? Mas nós temos que ir para lá para um trabalho missionário em Alcântara, que temos sempre lá. Então a gente fica um pouco lá, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco lá, porque temos trabalho lá também. O trabalho lá é ajudar o meu sogro, pastor Edilson Lins, com minha sogra Lídia, que eles lideram a igreja lá, e a gente vai lá para apoiar o trabalho, tá bom? Não temos nenhuma placa, nem queremos nunca botar nenhuma placa lá desse ministério lá. Lá já tem uma placa, então não precisa de negócio de placa. A gente vai lá só para ajudar. Então vamos lá. Mateus 4, 18 ao 20. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Ponto. Quero falar só de Pedro. Então olha a chamada que o próprio Jesus disse: vem, segue-me. Aqui diz que ele imediatamente foi e não quis mais a questão de estar lá no barco pescando, que ali ele tirava o dinheirinho dele, ali ele mantinha a sua família, mas ele não fez mais isso. Vamos ver depois o que aconteceu com Pedro. Então muitos irmãos de nós, eles vão ter mudanças drásticas em sua vida por causa de um chamado. Muitos de nós vão abandonar tudo para trás por causa de um chamado de Deus. Muitos de nós vão começar a entender: será que se eu fico aqui no meu secular e Deus não tem um chamado para mim, por isso eu fico só no secular, trabalhando para ganhar meu dinheiro, e a obra de Deus, quem vai? Já imaginou se todos os habitantes do planeta estivessem hoje ouvindo pregadores na rua, num culto de rua, por exemplo, como aqui em Camboa e outros locais do Maranhão, as igrejas fazem cultos na rua, bota aquela caixona de som na rua e prega, a multidão ouve, e ali alguém diz: irmão, vem para Cristo, vem para cá, vem. Imaginou se todo mundo dissesse: eu não, estou cuidando do meu secular, não vou não, e igreja só uma vez por ano, e quando der, quem ia ser evangelizado então? Irmão, multidões estariam no fogo eterno, multidões, às vezes até nossa família, porque quem iria pregar para eles? O Pedro, ele aceitando aquela chamada, uma das coisas que ele fez foi salvar a sua casa, porque depois a sogra de Pedro, a esposa de Pedro, também foram alcançadas por Jesus, por causa de Pedro. Então olha o que faz uma chamada, irmão. O Pedro era casado, diz a Bíblia, e em 1 Coríntios 9, no verso 5, diz que Pedro, onde andava, já depois da ressurreição de Jesus, ele andava com a mulher dele, onde ele andava pregando era com a esposa dele. Então, com certeza, os valores de Pedro ele passou para ela. E se ele nunca tivesse aceitado a chamada de Jesus, a mulher dele estava perdida para sempre. A mulher dele também ia perder a oportunidade de ser também uma missionária junto com Pedro. Com certeza ela acompanhava ele
vendo, ouvindo, ela aprendeu também muita coisa. E com certeza teve algum horário que a Bíblia não diz, que Deus também utilizou ela. Aqui também, na Bíblia, em Mateus 8, verso 14 e 15, diz que Pedro leva Jesus em sua casa, a sua própria casa, e lá a sogra de Pedro estava doente com uma febre, e Jesus orou por ela, e ela foi liberta da febre, e ela começou a servir Jesus, e ali Jesus fez uma pregação. Então, através de Pedro, a casa de Pedro, a Bíblia não fala sobre filhos, hora nenhuma a Bíblia fala que Pedro tinha filho. Então o que a gente entende é que ele tinha apenas uma esposa e uma sogra que morava com ele. Mas através de Pedro, irmão, Jesus pôde chegar para a sogra e para a esposa. E você que vive no secular a vida inteira, não tem tempo para ouvir, para aprender, para poder levar Jesus para a sua casa. Como que tu vai ajudar a tua casa? Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ponto. Então, um dos grandes benefícios de Pedro aceitar sua chamada foi porque ele introduziu Jesus na sua própria casa e levou para a sua família. Por isso que na Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Não é porque eu digo eu creio, mas não quero compromisso com nada que Deus fala. Não, é porque eu vou também levar para minha casa. Embora alguém rejeite, mas eu estou levando para minha casa, porque eu estou levando. Onde eu andar, Ele anda comigo. E aí sim, eu vou estar intercedendo, vou estar dando um testemunho de cristianismo. E mesmo seja na hora da morte, Deus vai buscar e salvar. Mas Deus vai cumprir a palavra, se Jesus levar, como Pedro andou com Jesus. Se você levar Jesus para a tua casa, então só aí uma grande bênção de uma chamada. Muitos irmãos perdem tudo porque não levam Jesus para a sua casa. Em casa ele é um ímpio. Em casa é música do mundo, é roupa depravada, é briga, é ira, é tudo de ímpio, é filme mundano, é novela do diabo, que o próprio cristão leva, em vez de levar hinos, louvor, adoração. Mas na casa eles não querem, mas tu tem que fazer a tua parte. Ou então tu não vai salvar a tua família como salvou Pedro. Ponto. Vamos lá. Ações de Pedro, além dessas. Aqui na Bíblia, irmão, em João 13, no verso 8, está acontecendo o seguinte: Jesus está lá, reúne os discípulos e começa a lavar os pés do discípulo. E ele começa a lavar também o de Pedro. E ele disse: Pedro, eu vou lavar o teu pé agora. Aí Pedro disse: o meu pé tu não vai lavar. Mas para ele estava fazendo uma coisa boa, porque ele sabia que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que se transforma no homem, o único Salvador, o único Cristo, o único Messias. E ele estava ali querendo dizer: Senhor, eu que tenho que lavar o teu, como que tu vem negócio de lavar o meu? Aí ele diz para Jesus: não vou deixar tu lavar meu pé. Aí Jesus diz: se tu não deixar eu te lavar, tu não tem parte comigo, Pedro. Que ali Jesus estava ensinando para eles a humildade. Ele, como Deus, se transforma num homem, passa a ser humilde, quer dizer servo. Ele está dizendo: olha, eu sou teu amigo íntimo, Pedro, eu posso fazer qualquer coisa por ti, Pedro. Até, por exemplo, Pedro, se eu estivesse muito doente aí, acamado, precisando botar uma fralda, trocar a fralda, eu faria por ti, Pedro. Era mais ou menos isso que ele estava tentando mostrar. Aí Pedro disse: olha, se tu vier com o negócio de lavar meu pé, eu não vou deixar. Aí Jesus disse: se tu não deixar eu te lavar,
tu não tem parte comigo. Aí sabe o que Pedro disse? Senhor, então é o seguinte, pode lavar a cabeça, a mão, o pé, o meu corpo inteiro, eu deixo. Ou o que é uma pessoa entender o que está acontecendo ali. Então, irmãos, ali a gente aprende duas coisas. É que Cristo, Ele quer ser muito íntimo das pessoas. O outro, Ele quer nos lavar. Viu, irmão? Ele quer fazer alguma coisa para tirar de nós um monte de egoísmo, de orgulho, porque é preciso. Glória a Deus. O outro é porque Ele quer testar em nós quem é o maior. Que Jesus disse: o maior é quem serve, o maior não é quem é servido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele estava tentando dizer: tu, Pedro, quando tu tiver grandão, quando tu for a coluna, que em Gálatas 2,9 diz que ele se tornou a coluna, ele, Pedro, Tiago e João, ele era uma das colunas. Pedro, quando tu for a coluna, não te esquece, te lembra do que eu fiz agora. Nunca queira ser maiorzão, grandão, dizer eu que tenho, ó, lava meu pé, lava minha mão aí, lava meu cabelo, mas o teu eu não faço nada por ti, se tu morrer problema teu, eu não cuido de ti, não te ajudo com nada. Como tem nas igrejas, irmão, tem crente que já está virando crocodilo com 1000 anos de crente, mas às vezes chega, fui mexer ali porque tem gente ali abrindo a porta da igreja. Tem gente que chega, uma pessoa suja, irmão, que vem pela primeira vez na igreja, às vezes uma pessoa de rua, vem com uma roupa fedorenta, e a pessoa não tem coragem de abraçar, não tem coragem nem de saudar, não tem coragem nem de chamar de meu irmão. Imagine de se aproximar, imagine de tratar, mas se fosse ele que estivesse ali, indo para aquele culto, nunca que ele queria ser tratado por esse tipo de cristão. Ele dizia: nunca mais volto nessa igreja. Eu pensei que aí eles faziam o que dizem por aí, que tem que amar o próximo como se ama, que é um dos mandamentos da Bíblia. Então o que Jesus estava dizendo é isso: tu não vai ser igual um monte de crente vagabundo, safado, que quando chega um que não é igual ele, ou melhor do que ele não fala. Mas se for um pior, vira até a cara. Tem igreja, irmão, que chega um empresário na igreja, um político, bota para sentar lá na frente, mas às vezes o irmãozinho lá que prega, nunca botou ele para sentar na frente, viu? Mas bota na frente. Para que você bota os grandões na frente? Para que é que você faz isso? Me diga. Então Jesus estava tentando dar uma lição para Pedro. Pedro, olha, eu sou maior do que tu, bilhões de vezes, Pedro, trilhões de vezes. Mas Pedro, presta atenção, tu, quando tu for grandão, respeite os outros, ame os outros como eu estou te amando, para você também ser um servo dos outros. A gente já estudou aqui, irmão, que o cristão é servo. Nós temos uma aula de 30 dias aqui nessa escola bíblica, em áudio e vídeo, aqui nessa plataforma, sobre por que nós somos servos. Um dos motivos aqui, mesmo que seja um grandão eu, com 1 bilhão de cursos de teologia, com 1 trilhão de livros escritos, mas Deus quer que eu seja servo dos servos, servir com amor, seja o mais pobre, o mais fedorento. Eu tenho que amar igual, tenho que tratar igual. Então Jesus está fazendo ali: Pedro, eu vou fazer logo um negócio para te olhar, Pedro, quem eu sou, porque eu quero que quando tu estiver lá no topo da pirâmide do cristianismo, como tem hoje aqui multidão, viu, irmão, que não quer mais saber dos pobres, cuidando só de si, sou eu, vem para cá, comendo eu, meu cavalo, não importa que a mulher morra. E Jesus diz: quando tu chegar lá, Pedro, olha para mim, ó, te lembra de mim, Pedro,
Te lembra de João 11, 28, 29, que eu preguei, Pedro? Aprenda de mim, Pedro, que sou humilde de coração, Pedro, e tu vai achar descanso para a tua alma. Humilde é não querer ser melhor do que os outros, soberbo. Eu que sou a última Coca-Cola do deserto. Então, se tu quiser, tu que me serve, eu não vou servir você. Isso é diabo no teu couro, cuidado. Então Jesus apenas estava dando ali o quê? Um exemplo. Para amanhã Pedro também ser um exemplo nessa área. Por isso que ele foi uma das colunas, porque esse exemplo depois Pedro teve. Inclusive depois Pedro escreve as cartas quando ele já estava bem velhinho, muitos anos depois da ressurreição. Pedro, liderança global do cristianismo, uma das grandes lideranças, porque uma também era Paulo, já na época de Pedro, outra era João, etc., Tiago. Aí Pedro escreve as cartas, dando um monte de conselho, falando de humildade. 1 Pedro 5,5 diz: Deus abate o soberbo e dá graça para o humilde. Cuidado com isso, amém? Outra questão de Pedro que eu não falei lá no áudio. Por favor, você que quer escutar o áudio, tá bom? Entra comigo aí, pega meu número 98490-4763 e o código do Maranhão é 98, tá bom? Você está fora do Brasil, coloca 55 antes. Bem, outra coisa que eu nem falei lá, está bem aqui, ó. João 18:10 está falando da hora que Jesus foi preso. Aí tinha um monte de discípulos, mas um só pegou uma espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco, que estava vindo no meio dos que vieram prender Jesus. A Bíblia diz que o Malco era empregado do sumo sacerdote, que o sumo sacerdote mandou um monte de policiais prender Jesus. E quando chegaram onde Jesus estava com os discípulos, cadê Jesus? E agarraram Jesus, prenderam. Pedro instantaneamente tinha uma faca aqui, ó, na cintura, um facão, devia ser do tamanho da China. Chegou lá e meteu na orelha do homem, puf! E destruiu a orelha do homem. Caiu a orelha caiu um pedaço no chão. Ainda bem que ele errou, porque eu acho que ele meteu foi na cabeça, e Deus não permitiu, que senão matava aquele homem. Sabe o que Jesus fez? Ele estava amarrado, ele sozinho se soltou, foi lá, pegou no chão um pedaço da orelha do homem, botou no lugar na mesma hora, não saiu mais sangue, fez uma cirurgia instantânea de 1 segundo, botou a orelha no lugar e disse para Pedro: embainha a tua espada, Pedro. Tu não sabe, Pedro, que quem se levantar pela espada vai morrer pela espada, Pedro? Como se cumpriria as escrituras, Pedro? Quer dizer, no Antigo Testamento, Isaías 53, 700 anos antes de Cristo, já dizia que ele tinha que ser preso, sofrer pelos pecadores. Nos 2 últimos versículos de Daniel 9, diz que o Messias tinha que ser tirado e não seria mais. E Israel ia ter muitas tribulações por causa disso. Então o Antigo Testamento já avisava muito. Então eu escrevi até um livro chamado Cristo no Antigo Testamento, cumprindo no Novo Testamento. Chama-se o livro Cristo, Mistério de Deus, mostrando as profecias do Novo Testamento, que só existiu no Novo Testamento porque está cumprindo o que Deus já prometeu, está escrito muitas vezes pelos profetas do Antigo Testamento. Então, se você quiser esse livro, entra aí, eu vou te dar de graça, tá? De graça, pelo Zap. Você tira a cópia e vê para alguém. Chama-se Cristo, Mistério de Deus. É um discipulado sobre a cristologia. Quem é Cristo? No Antigo Testamento ele é o próprio Deus. No Antigo Testamento, Isaías 9,6 diz: e o menino será chamado,
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o Antigo Testamento já dizia que ele era o próprio Deus, mas que ia nascer como uma criança. Mas Isaías 53 e outros textos diz que ele ia ser rejeitado, porque ele ia lá aparecer como um homem comum. Então, quando Pedro parte a orelha do Malco, Jesus disse: embainha a tua espada, Pedro. Ou então, como vai se cumprir a escritura? Quer dizer, eu tenho que ser preso, Pedro. Está na hora de começar a cumprir também essa parte, porque dali ele tinha que morrer, porque ele tinha que ressuscitar, porque depois da ressurreição ele começou a aparecer para um monte de gente, fazer milagres através de Pedro e de outros. O nome de Jesus correu para multidão de lugares através dele, se comunicando com pessoas depois da morte, da ressurreição, como apareceu para João para escrever o Apocalipse, por exemplo. Ponto. Então, parecia uma coisa boa, né, que Pedro fez. Puf, vou cortar a cabeça desse homem, todo mundo foge e larga a gente de mão. Mas ele não sabia que ele estava impedindo um plano necessário para acontecer. Querido, às vezes você também faz assim, e eu também faço. Tem coisa que é preciso para o cristianismo, e a gente inventa um negócio achando que está fazendo uma coisa boa, e às vezes está impedindo o cristianismo. Como Pedro impediu profecias de serem cumpridas. A Valência que Jesus estava lá disse: para aí, Pedro, que é isso? Tu não está entendendo nada, rapaz. Isso aí é porque já está escrito que tem que ser assim. Então, irmão, antes que o mundo existisse, Deus já planejou que vai acontecer isso e aquilo e aquilo. E às vezes eu e você queremos atrapalhar. Por exemplo, Deus quer usar fulano em tal lugar. Por exemplo, deixa eu te explicar. Uma missionária estava falando, que eu assisti a pregação dela. Ela estava pregando numa igreja. E ela disse lá: irmão, nós estamos na Amazônia, pregando na Amazônia para os índios e outros locais, para os quilombolas. Nós estamos precisando de ajuda lá. Aí quando terminou o culto, o irmão estava murmurando: e aqui também a gente precisa. Aqui, ó, tem muita gente aqui precisando. Por que Deus vai mandar missionário para lá, se aqui está precisando? Aí a irmã disse: irmão, você não está aqui? Faça aqui, mas não impeça os outros de ir para lá. Parece que você está querendo uma coisa boa para cá, mas se os outros vão morrer lá, quem é que vai lá? Nos ribeirinhos, que tem multidão de gente que está ali, pescadores, na beira dos rios, morando em beira de rio. E os quilombolas, quem vai lá? Como Alcântara, ali para onde nós vamos, que são quilombolas. Aqui nessa igreja, muitos são membros, nossa igreja são de Alcântara, e são quilombolas. Aqui na região, multidão é quilombola. Quem vai se preocupar com eles? Se você que mora lá na China, não sei aonde, e diz: eu não invisto ali na missão, porque aqui na minha igreja em São Paulo, se onde tem. Sim, isso é bom, faça você aí, mas não impeça os outros de ir ou de contribuir onde precisa, porque senão parece que tu está igual Pedro, tentando defender Jesus, e tu não está defendendo, tu está atrapalhando. Então tem crente que não faz nadinha, irmão, dá atrapalha. Tem crente que não evangeliza ninguém, fica botando conversa no outro. Irmão, esse negócio aí, ó, negócio de missões, não sei aonde, e ele mesmo não faz nada, e quando faz é o pior, viu, irmão? E fica com o negócio de obrigando os outros a não fazer, sendo um instrumento do diabo para não deixar as profecias se cumprirem, não deixar os outros serem alcançados. Deus não quer isso de nós. Ponto. Amém? Bem, outra questão de Pedro aqui, irmão, é quando um monte de discípulos
pessoas que já tinham se convertido, tinha ouvido Jesus, estava seguindo ele. Então João 6,68, esse povo começou a desistir, muitos deles começaram a desistir, foram embora, não voltaram mais. Aí alguns dos discípulos disseram: Senhor, tem muitos dos discípulos indo embora, eles estão indo embora. Aí Jesus olha para Pedro, não foi para João, nem para Tiago, nem para outro. Ele fez um teste com Pedro e disse: Pedro, tu também vai querer me deixar, Pedro? Aí sabe o que ele disse para Jesus? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então olha uma das coisas que Deus quer ouvir de todo cristão. Jesus, só tu tens as palavras da vida eterna. Ele está dizendo: nenhuma religião tem o que tu tem para me dar, nenhuma igreja tem para me dar, só tu. O meu trabalho não tem como me dar vida eterna, meu dinheiro não tem como me dar vida eterna, que a Bíblia diz que depois da morte tem duas eternidades esperando a gente. Mateus 25:46, que é tema de um livro que eu escrevi, que a Convenção das Assembleias de Deus do Maranhão publicou para mim há cerca de 15 a 20 anos atrás. Chama-se A Verdade sobre o Inferno, e lá eu coloquei o tema-chave desse livro, Mateus 25:46, onde Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então Pedro está dizendo: olha, quem pode me livrar do inferno, Deus, do tormento eterno? Só tu. Então, olha como é interessante a gente ser, nessa parte, como Pedro. Nessa parte, todo cristão tem que ser igual Pedro. Ele tem que andar com Jesus, conhecer Jesus, ouvir Jesus, como ele andou com ele, muitas vezes para ouvir, e aprendeu que da época, os fariseus, os escribas, que eram líderes da religião, eram os pastores, nunca o ensino deles podia dar a vida eterna, só Jesus. Então ele está dizendo: olha, Jesus, nunca vou te abandonar. Pode vir guerra, pode vir luta, pode meu pai ir embora, minha mãe não querer ser crente, pode meu filho, minha mulher se desviar, mas eu, olha, estou aqui para sempre, porque eu entendi o que é a vida eterna. Eu entendi que tu falaste muitas vezes sobre o outro lado, para quem não vai na vida eterna contigo, morar no céu contigo. Tu disseste muitas vezes, Mateus 25:30, tu disseste: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Jesus, tu disseste em Mateus 22, do verso 10 ao 14, pegue esse, amarre ele de pé e mão, lance nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Então Pedro já tinha ouvido. E nós, irmão, aqueles crentes que não ouvem nada, não vêm para o culto, nunca vem no culto de ensino, a Bíblia dele ele não pega. Quando ele quer pegar, é uma igreja de falso mestre. Como que ele vai aprender alguma coisa? Como que ele vai ser um Pedrão verdadeiro? Ponto. Vou ficar por aqui, nós vamos falar no segundo vídeo já, ações de Pedro, que Deus quer ver em mim e você. E cuidado com outras ações que Pedro teve, que nós não devemos usar. Por isso estão escritos na Bíblia como testemunho. A parte boa você pega e usa, e você vai ser uma bênção para você e para os outros, vai ser coluna para você e para os outros. Mas tem coisa de Pedro que não é para pegar, tá bom? Que nós vamos estudar aqui. É como você vê pastor por aí, pregando isso, pregando aquilo, mas ali ele está fumando maconha, está ali sendo gay. Aí você diz: por isso que agora eu vou ser gay, porque o pastor ali é gay, eu também vou ser. Não faça isso. Deixa ele responder sozinho. Deixa ele responder com Deus. Romanos 14:12 diz: cada um dará conta de si para Deus. Faz tua parte. Jesus diz: quem é santo se santifique mais, quem é limpo se limpe mais, porque eu venho sem demora.
meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Então é você que Deus está chamando. É você que tem que ser o Pedro da segunda fase, que se tornou coluna para sempre, morreu com uma liderança firme, um exemplo, mesmo antes tendo sido alguém que causou tropeço para si mesmo, mas depois se consertou. É assim que Deus quer. Te conserta, meu irmão, ora, te reconcilia. Quem vai ganhar é tu. Ponto. Voltamos já para o segundo vídeo. Envia essa mensagem para alguém. Já voltaremos. Nunca te esqueça, somente a verdade nos libertará.